Hoje, na nossa aula de geometria analítica, nós vamos falar sobre a equação reduzida da reta, a equação da reta conhecida um ponto e a direção, a distância entre ponto e reta e a área de um triângulo utilizando a geometria analítica. Começando pela equação reduzida da reta, sendo R uma reta cuja equação geral é dada por ax mais by mais c igual a zero, e supondo que b seja diferente de zero, podemos determinar a equação reduzida de R isolando o valor de y em função de x. Então, gente, para achar a equação reduzida da reta, nós vamos pegar a equação geral, que é essa aqui, ax mais by mais c igual a zero, e vamos isolar o y. Observe aqui, ó, foi passado mais c para o outro lado, ficou menos. Esse ax passou para o outro lado, ficou menos. Certo? Esse b aqui que está com y, está multiplicando, passou dividindo, ficando assim, ó, y igual a menos a sobre bx menos c sobre b. Essa é a nossa equação reduzida da reta. Só que a gente pode escrever de uma maneira mais simples. Observe, podemos chamar o coeficiente angular da reta de m. Quem é o m? Menos a sobre b. Tá? O coeficiente angular é sempre o valor que está com a incógnita x. Certo? Então, nesse caso, menos a sobre b. Então, vamos chamar o menos a sobre b de m. E o coeficiente linear da reta, nós vamos chamar de n. Quem é o coeficiente linear? É o valor que fica sozinho, né? Que não fica com nenhuma incógnita. No caso, menos c sobre b. Então, a gente vai chamar de n. Correto? Se nós substituirmos o coeficiente angular por m e o coeficiente linear por n, teremos y igual a mx mais n. A equação reduzida da reta fica de uma maneira mais simples, certo? Pessoal, além de usar essas fórmulas para a gente achar o m e o n, a gente pode achar eles de outra maneira. Observe. Se nós conhecermos o gráfico, certo? Nós podemos achar o valor do m se sabermos o ângulo dele entre a reta e o eixo x. Se nós sabemos o ângulo, a gente calcula a tangente do ângulo, certo? Então, a gente descobre o valor do m. Tá? Para quem não lembra como é que se calcula a tangente, nós temos que lembrar da aula de trigonometria, lá do segundo ano do ensino médio, em que a gente estuda seno, cosseno e tangente. E existe uma tabela que tem os valores dos ângulos para seno, cosseno e tangente. E nesse caso, a gente vai precisar da tangente. Caso não consiga essa tabela, a gente pode fazer na calculadora também. É só digitar a tangente do ângulo que você quer e dar igual, que o resultado já vai dar na calculadora. Nos próximos exemplos, a gente vai ver como é que utiliza a tangente. Para calcular o n, gente, se nós tivermos o gráfico, fica bem simples. O n é o valor em que a reta corta o eixo y. Certo? Aqui nós temos a nossa reta. Quando ela passa por cima do eixo y, esse valor que tiver aqui vai ser o valor do n. Certo? Vamos ver um exemplo, então. A reta R da equação geral 3x menos 2y menos 1 igual a zero tem como? Aí nós temos que calcular o coeficiente angular e o coeficiente linear. Certo? Observe. A nossa equação geral da reta tem esse formato. Ax mais by mais c igual a zero. Sabemos que a equação dada é 3x menos 2y menos 1 igual a zero. Sabemos que o a é 3, o b é menos 2 e o c é menos 1. Sabendo isso, a gente pode pegar essas duas fórmulas aqui, a do m e do n, certo? E colocar aqui, ó, e calcular. Observe. O a é 3, o b é menos 2. Temos o menos da fórmula, menos com menos é mais. Fica 3 sobre 2, então o m é 3 sobre 2. A gente vai deixar em forma de fração, que é mais fácil para a gente representar. Tá? O coeficiente linear é o n, então é menos c sobre b. O c é menos 1, o b é menos 2, temos mais o menos da fórmula, né? Então fica assim, ó, menos com menos, mais com menos, menos. Menos 1 sobre 2. Então o n é igual a menos 1 sobre 2. Certo? Vamos ver um outro exemplo no quadro agora. Conhecendo-se a equação geral da reta 3x mais 2y menos 16 igual a zero, obter a equação reduzida, o coeficiente angular e o coeficiente linear. Bom, aqui está a nossa equação geral da reta que foi dada na questão.
3x mais 2y menos 16 igual a zero. Se ele quer saber a equação reduzida, nós temos que isolar o y, certo? Então a gente vai fazer o seguinte, vamos manter o 2y aqui, certo? Mas nós vamos passar esse 3x e esse menos 16 para o outro lado, ficando assim, ó, o zero cai fora, né? Menos 3x, e esse menos 16 passa para lá, mais 16. Depois, para tirar esse 2 que está multiplicando, a gente passa dividindo, ficando menos 3x mais 16 dividido para 2. Observe o seguinte, o 3 eu não consigo dividir com o 2, vai dar um número decimal, mas o 16 eu consigo. Então a gente pode representar dessa maneira, ó, y igual a menos 3 sobre 2x mais 16 dividido para 2, 8. Essa é a nossa equação reduzida da reta, certo? Letra A pedia a equação reduzida da reta. Na B, ele pedia o coeficiente angular, ou seja, o m. O m é o valor que sempre está acompanhado do x, menos 3 sobre 2. E na C, ele pedia o coeficiente linear, que é aquele que está sempre sozinho, né? Não está acompanhado de nenhuma letra. Nesse caso, é 8. Dada a representação gráfica da reta R, determinar o coeficiente angular de R, o coeficiente linear de R e a equação reduzida de R. Observe, aqui nós temos a representação da nossa reta e nós temos algumas informações. Nós sabemos que a nossa reta corta o eixo Y no 7 e sabemos que o ângulo entre o eixo X e a nossa reta é 45 graus. Na letra A, ele pede o coeficiente angular. Bom, já vimos que o coeficiente angular pode ser alcançado através da fórmula m igual a menos a sobre b, mas também pode ser alcançado utilizando a tangente do ângulo entre a reta e o eixo x. Nesse caso aqui, a gente não vai usar essa fórmula aqui, certo? Não tem como a gente usar essa fórmula aqui. Então, a gente vai usar a tangente do ângulo para descobrir o valor do m, certo? Bom, pessoal, então vamos lá. M é igual a tangente de 45 graus, tá? A gente aprende lá em trigonometria, numa tabela que tem seno, cosseno e tangente, que tem os valores de tangente de 45 graus, tangente de 30 graus, tangente de 60 graus. Então a gente vai lá naquela tabela e olha, tangente de 45 graus. A tangente de 45 graus é igual a 1, certo? Se a tangente de 45 graus é igual a 1, o nosso m vai ser igual a 1, certo? A gente pode alcançar a tangente também utilizando uma calculadora científica, tá? A gente pode apertar no botão tangente, digitar 45 e dar igual, a gente acha o valor que vai dar 1. Agora na letra B, ele pede o coeficiente linear. O coeficiente linear, gente, ele pode ser achado aqui no gráfico, certo? Observe. O ponto em que a reta corta o eixo Y é o nosso n, ou seja, o coeficiente linear. Então significa que o nosso n vai ser igual a 7. Não precisa fazer nenhum tipo de conta. Não precisa nem usar aquela fórmula do n, né? Também ele pode ser calculado utilizando menos c sobre b. A gente não precisa usar essa fórmula, certo? No gráfico a gente sabe que onde a reta encontra o eixo y, certo? Que corta o eixo, é o n. Agora na C, ele pede a equação reduzida dessa reta. Já sabemos que a equação reduzida da reta tem esse formato aqui, ó. Agora a gente substitui. No lugar do m é 1, x, e no lugar do n é 7, ficando y igual a 1x mais 7. Se não quiser colocar o 1, pode também colocar x mais 7. Ok? Essa é a nossa equação reduzida da reta.
Equação da reta conhecidos um ponto e a direção. Se uma reta não paralela ao eixo y passa por um ponto A conhecido e tem coeficiente angular m, podemos determinar a equação dessa reta da seguinte forma. Então, nós temos a seguinte fórmula para calcular a equação geral da reta, conhecendo esse coeficiente angular e esse ponto dado. Observe, y menos y de A, que é o ponto A, igual a m, que é o coeficiente angular, vezes, abre parênteses, x menos o x do ponto A, certo? A gente precisa saber o x e o y desse ponto A e o coeficiente angular, correto? Esse y e esse x aqui, a gente não precisa saber o valor, até porque eles são as incógnitas da nossa equação da reta. Vamos ver um exemplo. A equação geral da reta que passa por A, 3 e 2, e apresenta coeficiente angular m igual a menos 2, é obtida substituindo-se os valores de m igual a menos 2 e A na equação y menos y de A igual a m vezes, abre parênteses, x menos x de A. Então, observe. Aqui nós temos a fórmula, certo? Nós temos o valor do m aqui e nós temos o ponto A, correto? Observe. O y eu não preciso colocar nada. No menos y de A, o valor do y de A é 2. Então, a gente vai botar menos 2. Igual, o valor do m é menos 2. Então, a gente coloca menos 2. Vezes, abre parênteses, o x a gente não precisa colocar. Depois, menos da fórmula, x do A. O x do A é 3. Certo? Agora, a gente pode resolver. Esse menos 2 está multiplicando com o que está dentro do parênteses. Fica menos 2 vezes x, menos 2x. Menos 2 vezes menos 3, mais 6. Agora, a gente vai passar tudo para o mesmo lado. Esse menos 2x passa para o lado de lá, fica mais 2x. O y já está lá positivo. Esse mais 6 passa para o lado de cá, vai ficar menos 6. Com esse menos 2, menos 8. Igual a zero. Não ficou nada do lado de cá, né? Então, aqui nós temos a nossa equação geral da reta. 2x mais y menos 8 igual a zero. Então, basta a gente saber um ponto, uma coordenada x, y. No caso aqui, um ponto A, né? E saber o coeficiente angular da nossa reta. Vamos ver outro exemplo no quadro. Determinar a equação geral da reta representada no gráfico. Observe, aqui nós temos um gráfico e nós temos que descobrir a equação geral desta reta aqui, certo? Quais são as informações que a gente tem? A gente sabe que o eixo x com a reta faz um ângulo de 45 graus. E sabemos que tem um ponto E, certo? Que é uma coordenada 5 para x, 2 para y, tá? Com essas informações, não é possível simplesmente a gente pegar e jogar essas informações na equação geral da reta ou na equação reduzida da reta, que é essa aqui, né? Não é possível. A gente não tem o valor do m, a gente consegue achar o valor do m através da tangente de 45 graus, mas não consegue achar o m. Então, esta equação não vai ser possível nesse exemplo. Nós vamos ter que utilizar esta fórmula aqui, certo? Essa fórmula aqui nos ajuda quando a gente conhece a direção e um ponto dessa reta. A gente conhece a direção através desse 45 graus aqui, a gente vai conseguir achar o valor do m, e a gente conhece um ponto, que é o ponto E, 5 para x, 2 para y. Com essas informações a gente joga naquela fórmula e a gente consegue achar a nossa equação geral da reta. Vamos lá então. Primeiro vamos achar o m. O m é a tangente do ângulo. Nesse caso aqui, o nosso m é a tangente de 45 graus. Que já calculamos que a tangente de 45 graus é igual a 1, certo? Então, o m é igual a 1. Sabemos também que o ponto E, ele é 5 para x e 2 para y. Essa informação é importante para nós. Agora pegamos a fórmula e vamos substituir aquilo que a gente tem. Y a gente não sabe, menos o y de E, tá aqui é 2, igual. O m a gente acabou de achar é 1, vezes x a gente não tem, menos o x de E é 5. Vamos resolver. Esse 1 multiplicando com x e multiplicando com menos 5 não vai mudar nada, né?
ficando y menos 2 igual a 1x, que é x, e 1 vezes menos 5 é o próprio menos 5. Agora nós vamos passar tudo para o lado de cá, vai ficar assim, ó. Esse x fica negativo, fica menos x, mais y, que já está positivo. Aqui fica menos 2, menos 5 vai virar mais 5, igual a 0, ok? O x ficou negativo ao passar para cá, e o menos 5 passou para cá, ficou positivo. Juntando ficou assim, menos x mais y. Aqui, menos 2 mais 5 vai dar mais 3 igual a 0. Certo? Se a gente não quiser deixar o x negativo, a gente também pode mudar isso aqui. Ou a gente pode fazer assim, ó. Se a gente trocar o sinal do x, a gente tem que trocar o sinal de todos, tá? Ficando assim a nossa equação. Ficando x menos y menos 3 igual a 0. Tanto essa resposta quanto essa estão corretas, ok? Distância entre ponto e reta. A distância entre o ponto P e a reta R, ax mais by mais c igual a 0, pode ser calculada com a utilização da fórmula. Então, gente, existe uma fórmula que a gente pode calcular a distância entre uma reta e um determinado ponto. Observe aqui no desenho, nós temos uma reta R, temos um ponto P aqui, quero saber essa distância. Se eu souber qual é essa reta e qual é esse ponto, eu jogo nessa fórmula aqui e eu descubro o valor. Vamos ver um exemplo. A distância entre o ponto P, 2 e 1, e a reta R, 3x mais 4y mais 7 igual a 0, é calculada considerando A igual a 3, ó, B é igual a 4 e C igual a 7. Observe, né? A gente já sabe que o valor que está com o x sempre é A. O valor que está com y é B. E o valor que está sozinho é o C, né? Depois, nós sabemos também que o x de P é 2 e o y de P é 1. Substituindo na fórmula da distância do ponto P a reta R. Vamos lá. Aqui nós temos a fórmula, que é a mesma que está aqui. Vamos substituir, então. O valor do A é 3, vezes x de P é 2, mais nosso B é 4, vezes o y de P, que é 1, mais o C, que é 7. Embaixo nós temos raiz de A, que é 3 ao quadrado, mais o B, que é 4 ao quadrado, certo? Então, ficando 3 vezes 2, 6, 4 vezes 1, 4, mais 7. Embaixo nós temos 3 ao quadrado, que dá 9, mais 4 ao quadrado, que dá 16, somando dá 25. Então, ficou assim, 6 mais 4 mais 7 dá 17, tiramos o módulo, tá? Esse módulo é para nunca ficar negativo, porque não podemos calcular a distância negativa, então sempre vai ter essas barrinhas de módulo. Se o resultado der negativo aqui dentro, você transforma ele em positivo. Embaixo, raiz de 25 é 5. 17 sobre 5, essa é a distância entre o ponto e aquela reta 3x mais 4y mais 7 igual a 0, certo? Observe que a distância aqui ficou em forma de fração, que é mais fácil para a gente representar, né? 17 sobre 5 vai dar um número decimal, então a gente deixa em forma de fração. Vamos ver outro exemplo. Calcular a altura do triângulo ABC relativa ao vértice A. São dados A, B e C, os pontos. Então, observe. Nós queremos saber a altura do triângulo ABC. E foi dados 3 pontos do triângulo. Representando aqui no desenho, plano cartesiano x, y, eu coloco o ponto A, o ponto B e o ponto C. E eu sei que a altura do nosso triângulo é essa aqui. Ou seja, a distância entre a reta BC e o ponto A. Então, é a distância entre ponto e reta. É o que a gente está estudando agora, certo? Mas a gente não tem a equação geral da reta do ponto BC, correto? Nós vamos ter que calcular a equação geral da reta BC para depois utilizarmos a fórmula da distância entre essa reta e o ponto A que a gente já tem, que é 6 e 5. Certo? Então, vamos lá. Como é que a gente faz para calcular a equação geral da reta? Se eu sei o ponto B e o ponto C, está aqui, ó, eu posso utilizar a determinante, né? Já aprendeu isso na aula anterior de geometria analítica. Observe. Colocamos um x e um y genérico.
Colocamos os pontos que a gente quer saber a reta, 0 e 3, 4 e 0, que é o ponto BC. Preencho com 1, fecho o determinante. Como é que se calcula o determinante? Vamos repetir a primeira e a segunda coluna no final. Ficando assim, x vezes 3 vezes 1, 3x. Y vezes 1 vezes 4, mais 4y. 1 vezes 0 vezes 0, 0. Não precisa colocar. Depois, 1 vezes 3 vezes 4 dá 12. Nós temos que trocar o sinal, né? Menos 12. Sempre na diagonal secundária temos que trocar o sinal. X vezes 1 vezes 0 dá 0, não precisa colocar. Y vezes 0 vezes 1 dá 0, não precisa colocar. Então, sobrou 3x mais 4y menos 12. Tá? Igualamos a 0, fica 3x mais 4y menos 12 igual a 0. Essa é a equação geral da reta BC, certo? Agora que a gente já sabe a equação geral, já sabemos o ponto A, que é 6 para x, 5 para y, podemos utilizar essa fórmula da distância entre ponto e reta. Observe. Aqui está a fórmula. Sabemos que o valor do A é 3. O x do A é 6. O B da equação é 4. O y de A é 5. E o C é menos 12. Embaixo nós temos raiz do A ao quadrado, no caso 3 ao quadrado, mais B ao quadrado, que é 4. Resolvendo, temos 3 vezes 6, 18, 4 vezes 5, 20, menos 12. Embaixo, 3 ao quadrado é 9, mais 4 ao quadrado é 16, somando 25. Em cima, 18 mais 20 menos 12, 26. Embaixo, raiz de 25, 5. 26 sobre 5. Essa é a distância entre o ponto A e a reta BC. Ou seja, a altura do nosso triângulo, tá, é 26 sobre 5. Utilizando esses conhecimentos de geometria analítica, a gente pode calcular a área de um triângulo. A área de um triângulo ABC, cujos vértices são os pontos A, B e C, pode ser calculada da seguinte forma. Se a gente calcular o determinante desses pontos A, B e C, certo? E depois dividir por 2. É basicamente isso. Observe, ó, a área é igual a 1 meio vezes o módulo do determinante. É essa a fórmula que a gente vai utilizar. Vamos ver um exemplo, então. A área de um triângulo ABC dados A, 2 e 1, B, 3 e 2 e C, 4 e 0 é determinada substituindo as coordenadas dos vértices A, B e C no determinante. Observe, ó. Temos aqui a área igual a 1 meio vezes o determinante, né? Então, nós vamos pegar aqui as coordenadas x, y do ponto A, B e C e colocar no determinante, ó. 2 e 1, 3 e 2, 4 e 0. Preenchemos com 1, certo? Vamos calcular esse determinante para depois a gente dividir por 2. Então, vamos lá. Copiamos os números do determinante aqui. Repetimos a primeira e a segunda coluna. E vamos lá. 2 vezes 2 vezes 1. Está aqui. Mais 1 vezes 1 vezes 4. Mais 1 vezes 3 vezes 0. Depois, diagonal secundária é menos, né? Menos 1 vezes 2 vezes 4. Menos 2 vezes 1 vezes 0. Menos 1 vezes 3 vezes 1. Resolvendo, aqui dá 4. 4, 0. Menos 8, menos 0, menos 3. Juntando tudo isso aqui, o determinante deu igual a menos 3. A fórmula é área igual 1 meio vezes o módulo do determinante. O determinante deu menos 3. O módulo nunca pode ficar negativo, né? Então, o menos 3 vai se transformar em 3 positivo, certo? Então, ficou uma multiplicação de 1 vezes 3, 3. 2, não tem nada embaixo, continua 2. Ficou a área igual a 3 sobre 2. 3 sobre 2 pode dividir, dá 1 meio, né? Então, a área desse triângulo é 1 meio. Então, facilmente a gente pode utilizar a geometria analítica para calcular a área de um triângulo e até mesmo de outras formas geométricas.